não é um tema que eu tenho falado muito, mas ele é super importante, né. E uma coisa que eu venho já há algum tempo, né, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo agora, que eu tenho observado é que as pessoas querem reformar, e aí escolhe uma coisa, escolhe outra, aquele processo, né, da reforma, mas quando chega na parte de iluminação, as pessoas falam assim: "Ah, depois a gente vê isso. Ah, deixa para o final. Ah, depois a gente vai junto e escolhe uma luminária". E a gente não pode pensar na iluminação dessa forma. Primeiro porque a iluminação, ela é para iluminar, né, como o nome diz, iluminação é para iluminar. Então a principal função da iluminação é iluminar o ambiente, é iluminar uma atividade de trabalho, é iluminar uma área de lazer, é iluminar uma área de relaxamento, de aconchego, e tudo isso tem uma quantidade certa de luz que a gente precisa para exercer determinada tarefa. Então não basta olhar só a luminária pela forma que ela é bonita, não basta olhar só a luminária pela valor, quanto ela custa, e não basta deixar a iluminação para o final, porque muitas vezes a gente precisa da infraestrutura, de preparar o espaço, preparar o ambiente para onde ela vai estar, onde ela vai ser acesa, né. E isso não pode deixar para o final, isso tem que começar junto no processo do projeto. O projeto, quando eu falo no projeto de reforma, que é o que eu tenho mais feito no momento, ou um projeto do zero, a gente tem que pensar no todo, no conjunto todo, não só em itens pontuais, não só em coisas pontuais, né, um mobiliário, um objeto pontual, ele às vezes ele tem um sentido, quando ele está no conjunto, ele tem uma outra percepção. Então hoje eu vou falar muito rapidamente sobre iluminação, né, tentar passar aqui um pouquinho só da importância de gente pensar junto também, né, de quem contrata o arquiteto para fazer uma reforma, de aceitar também a sugestão do arquiteto, porque iluminação não é para depois, não é para deixar no final, ela tem um papel muito importante. Se o arquiteto ele não tem habilidade para falar sobre iluminação, tem muitos locais que fornecem essa consultoria de iluminação, nas próprias lojas de iluminação, pode conseguir isso, né. Então, é pensar no conjunto do ambiente, junto com todo o processo, né. Eu não sou especialista em iluminação, na faculdade a gente não aprende iluminação, e eu fiz alguns cursos, mas eu não sou especialista. É uma coisa básica que eu vou passar aqui para vocês, muito básica, para se ter só uma noção do que realmente é importante saber, que a iluminação ela é realmente muito importante no ambiente, né. Então, para começar a falar, esse é o meu espaço aqui da minha casa. Opa, espera aí que eu comecei o slide no final. Esse aqui é o espaço da minha casa, aqui onde eu estou, no meu escritório, né. Eu fiz aqui uma simulação só para embasar o que eu vou falar. Então, a iluminação, ela tem vários itens, né. Quando a gente compra uma lâmpada, quando a gente compra uma caixinha de iluminação, vem uma porção de descrição lá, falando sobre o que é qual a lâmpada, qual várias características técnicas, né, da lâmpada ou da iluminação, que são importantes, né. Geralmente as pessoas só olham se ela é quente ou se ela é fria, né, aquela coisa, né, se a luz é quente ou fria, olha às vezes a quantos watts tem, mas isso não basta.
existe uma porção de coisas, existem cálculos que são feitos, né, de forma muito específica. Quando a gente quer uma precisão, esses cálculos têm que ser feitos por um especialista. Não são todos que conseguem fazer um cálculo preciso com todas as informações. Então, vamos lá. Algumas coisas que são importantes saber da luminária, né? Então, ela tem vários itens, como eu falei. Um deles é chamado fluxo luminoso. O fluxo luminoso é a quantidade de luz que sai da luminária, né? O quanto ela consegue iluminar, né? O quanto ela consegue emitir nessa fonte luminosa, né? E ela é medida em lumens, né? Esse lumens, né, essa medida lumens, ela é a iluminância pela área do ambiente. Então vamos entender um pouquinho melhor. Ninguém é para fazer sair aqui falando sobre fórmulas, né? É só para se ter uma ideia. A iluminância, né, como eu falei, é a quantidade de luz em uma determinada área, numa superfície, seja na mesa, seja no piso, né? É a quantidade que a gente mede em lux, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre lux, né? Lux é bem comum a gente na linguagem, né, sobre iluminação. Então, o lux, né, aplicando a fórmula anterior ao contrário, é a quantidade de lumens sobre a área. O lux, em geral, essa quantidade de luz em determinada área, ela é normatizada, né? Uma área de cozinha precisa de tantos lux, um escritório precisa de tantos lux, uma sala de estar precisa de tantos lux. Então, essa quantidade de lux a gente consulta na norma. Em geral, por exemplo, um escritório é cerca de 500 lux, 700 lux, depende da área do que está fazendo, né? Depende da atividade que vai ser exercida. Em média, 500 lux, um escritório. Então, aqui agora a gente tem a luminância. Os nomes são todos parecidos, né? Mas a luminância é exatamente a quantidade de luz refletida, né? A luz refletida em uma determinada área. E ela é medida em candela, candela por metro quadrado. Se eu tenho muita luz que reflete numa superfície, ela vai acabar tendo o que a gente chama de ofuscamento, né? Vem muita luz nos nossos olhos, vem muita luz para quem está trabalhando, então ela acaba não sendo confortável. Quer dizer, muita luz também não é bom, pouca não é bom, muita não é bom, por isso que tem a quantidade certa. Então, essa luminância é a luz que reflete, a luz que bate na superfície e ela vai refletir. Se ela reflete demais, ela corre o ofuscamento. É claro que isso aí tem várias coisas que precisam estar vendo junto, né? A superfície se absorve mais luz, menos luz, a textura, o material, as cores. Isso tudo são componentes que vai me dar maior ou menor, né? Grau de luminância e mais ou menos ofuscamento. A intensidade luminosa, né? Agora a gente está falando aqui da intensidade luminosa, é essa relação dessa quantidade de luz em relação à distância da iluminância. Então, essa altura que eu tenho entre a luz e a mesa, entre a luz e o piso, é que vai me dar essa intensidade luminosa e ela é medida em candela.
É muito comum, né, as pessoas falarem: "Ah, eu quero luz quente, eu quero luz fria", né, a temperatura da lâmpada. A temperatura da lâmpada interfere muito na percepção do ambiente, né. Ela é medida em Kelvin, né, ela pode ser mais quente ou mais fria. Quando a luz é mais quente, ela tende a ser a lâmpada mais amarelada, né, a iluminação mais amarelada. Quando ela é mais fria, ela tende a ser mais branca, às vezes até azulada. E isso vai interferir na percepção do ambiente. No mercado, né, nas lojas de iluminação comuns, home center e tudo, é muito comum a gente achar luz fria, luz quente e a luz do dia, que ela está entre uma e outra, né, que as pessoas não se atentam muito, só pensa nesses 3 itens, né, luz quente, luz fria e a luz do dia. Aqui eu fiz a simulação, né, se eu trouxer uma luz muito quente para o espaço e uma luz muito fria para o espaço, né. Percebe como a percepção das cores também, ela muda completamente, né. Então eu tenho um ambiente aqui com uma luz muito quente aqui do lado esquerdo, e uma aqui com muito frio do meu lado direito. Essa percepção é nítida, né, com a interferência da luz, por isso que a luz é um fator importantíssimo na percepção das cores, né. Não só na percepção das cores, mas também de transmitir sensações. Essa questão da temperatura, ela vai trazer mais aconchego, vai trazer um ambiente que precisa de mais ação, de estar mais desperto, então isso, influencia nesse sentido. Então, dependendo da função do ambiente, a área, o que ele vai se destinar a fazer, essa luz vai interferir nesse sentido, né, de trazer mais aconchego ou não, ou de trazer a pessoa ter mais ação e continuar trabalhando, né. Isso é uma coisa que hoje é um problema muito sério, inclusive de saúde, porque os escritórios que funcionam até tarde, ou as pessoas que precisam trabalhar até tarde, até em casa mesmo, estão lá com a luz branca em cima, dispersos, né. E às vezes perde o sono, porque já estão ali muito tempo, passou aquele tempo, né, do ciclo circadiano natural, que antigamente a gente era mais respeitado, né. Esse processo da luz do sol do dia que faz, né, o amanhecer, o entardecer, ela tem uma função muito importante no nosso organismo. E isso, na nossa vida urbana, isso se perde um pouco, né. Então chega uma hora, um determinado momento que a gente precisa descansar um pouco nossos olhos, né, e aí uma luz aconchegante, uma luz um pouquinho mais amarela, ela começa a ser mais necessária, né, porque senão a gente fica aceso, né, literalmente aceso, aí perde o sono, uma porção de coisa. Mas isso é outro assunto, é um assunto bastante complexo, né, para eu estar explicando isso aqui agora, só para se ter uma noção geral do que acontece, né, no fator de iluminação, né. E e temos um outro item, índice, né, que é o índice de reprodução da cor, né. Esse índice, né, ele vai me dar a fidelidade da cor dos materiais, a fidelidade da cor, né, diante da luz do sol em determinado horário. Essa fidelidade de cor, ela é muito importante em alguns ambientes, por exemplo, num restaurante, numa cozinha que está preparando um prato mais sofisticado, num lugar de fazer maquiagem, numa loja para poder se vestir, escolher uma roupa, né, enfim, no próprio uso da pessoa dentro de um closet, para ver qual é aquela roupa que ela quer realmente, se é aquela cor que ela quer realmente.
Uma vez, já um tempo atrás, eu comprei uma roupa que eu olhei a cor e eu achei linda a cor, mas quando eu cheguei em casa, parecia que a roupa era outra cor, né? Justamente porque a luz da loja é diferente da minha luz, então isso traz essa percepção no olhar, essa percepção da cor em si. Então, esse índice de reprodução da cor é mais um índice que tem nas luminárias, e se ele tiver acima de 80%, melhor. Quanto maior esse índice, melhor para essa reprodução de cores, né? De a gente ter essa percepção mais ideal, né? Aqui embaixo é onde esse índice está ajustado para que eu tenha essa percepção mais natural do espaço. Então, eu tenho aqui a eficiência luminosa, né, essa é muito importante hoje para saber se está gastando muita luz ou pouca luz, né, que é a quantidade de lumens dividida por watts, né, e aí vai me dar a quantidade que eu vou ter, se está economizando ou se está gastando muita luz, né. Hoje a norma de desempenho está bem atenta com isso, né, inclusive fazendo com que as indústrias e todos os fornecedores, né, elétrico e tudo mais, estejam atentos a esse item, né, justamente para poder estar dentro das normas, né, de economia de energia e tudo mais. A uniformidade, que eu botei aqui, a uniformidade, né, quando a gente fala em uniformidade, por exemplo, a luz ela tem duas características. Uma ela é difusa, né, que ela ilumina o ambiente, outra ela é direcionada, ela é pontual. Essa quando é direcionada, ela tem uma abertura que pode ser maior, menor, mais focada ou um pouco mais aberta. E a luz que é mais difusa, ela tende a iluminar todo o conjunto, né, todo por igual. Quando essa capacidade é 70% ou mais que 70% que ela ilumina esse espaço, ela é uma boa para uma tarefa, né. Quando ela perde um pouco essa capacidade de uniformidade, aí a gente tem que começar a colocar outras lâmpadas, né, para poder somar. Naquele cálculo que a gente faz no início, a gente tem a quantidade de lâmpadas dependendo da quantidade de lúmenes que a gente vai ter em cada uma luminária. Então, isso vai me dar também uma área de uniformidade de iluminação. Quanto maior a uniformidade, melhor. Às vezes, a gente setoriza, né, a área de trabalho, se ali tem 70%, a área um pouco mais fartada, 50%, e algumas áreas dá para a gente diminuir conforme a necessidade do uso. Então, esse é mais um item importante da iluminação. Bem, é isso por hoje, né? Só para entender que a iluminação não pode deixar por fim, né? Quem quer um projeto de reforma ou um projeto do novo, se atentar também que não é só escolher uma lâmpada bonitinha, não é só escolher uma lâmpada ou uma luminária pelo valor. Precisa atentar um pouco mais esses detalhes, isso faz muita diferença no ambiente e na função de iluminar e, consequentemente, no bem-estar de cada um, né? A saúde e bem-estar, ela é diretamente proporcional ao ambiente que nós estamos. Então, fica a dica por hoje, é isso. Muito obrigada e até mais.